Café Corporativo, um oferecimento Cicobi Crediacil, uma cooperativa para chamar de minha. Hoje no Café Corporativo teremos a grande oportunidade de falar com o Bob Hirsch, que é um dos autores do Coaching na Essência, mas que tem um currículo fabuloso. Bob Hirsch, ou Roberto Hirsch, é formado em Psicologia e mestrado em Psicologia da Saúde e do Trabalho. Ele é psicólogo, psicoterapeuta, especialista em desenvolvimento humano e coach executivo e de carreiras. Ele é um professional coach certificado pela ICF, que é a International Coaching Federation, coordena a formação em coaching transformacional e ele é professor de MBA na ESPM e também na FGV. Ele é coautor de livros como O Manual Completo de Coach, O Ser Mais em Gestão de Pessoas, Ser Mais em Gestão de Tempo e Produtividade, Coaching e Mentoring, Foco na Excelência. Ele também é coautor do Manual das Múltiplas Inteligências, Recursos Humanos transformando pela Gestão, Coaching na Essência, que é esse que nós mostramos aqui, e as 11 competências do coaching profissional. Ele também é coordenador e coautor do livro Ser Mais com Saúde Emocional. Seja bem-vindo, Bob Hirsch, ao Café Corporativo. Muito obrigado aí pela sua presença virtual aqui conosco, viu? Eu que agradeço essa oportunidade, Aguinaldo. Demorou, mas conseguimos conciliar a nossa agenda aí para esse momento. Verdade, é um prazer enorme. Eu conheci o Bob faz aí alguns anos, ele em cima de uma moto, com roupas de couro, né? Iniciando uma viagem que ia fazer por parte do Brasil aí de motocicleta. Aliás, um grande motociclista e uma pessoa muito querida em seu meio, que deu a oportunidade também que eu me adentrasse a esse hall de amizades aí. Então, eu sou um privilegiado de poder ter você aí no meu grupo de amizades, viu? A recíproca é verdadeira, foi um grande prazer conhecê-lo. O conheci através de teu irmão. Isso. E em cima de uma moto mesmo. Estávamos saindo para fazer a Serra do Rio do Rastro, uma viagem linda e maravilhosa, com muitas emoções. Muitas emoções, não tenha dúvida. E hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é um tema que a gente já estuda há muitos anos, mas que ainda é mito, ainda é um bloqueio, né? Ainda existe uma dificuldade das pessoas entenderem o que de fato é inteligência emocional. Porque quando se fala em inteligência, o leigo pensa que inteligência é passar na prova, é ter boas notas, é ter bons diplomas, né? E a semana passada, inclusive, aqui no Café Corporativo, nós falamos sobre soft skills. Então, hoje nós vamos completar esse raciocínio com inteligência emocional. Bob, o que é a inteligência emocional exatamente? Eu vou começar falando de inteligência emocional, fazendo um link com as duas palavras. Vamos lá. Primeiro, a palavra inteligência é uma palavra linda, maravilhosa, que ela vem do latim. Toda palavra que inicia com in quer dizer dentro, interno. O inte vem do latim intere, que quer dizer entre. E o ligência vem do latim, que quer dizer eligere. Então, a palavra inteligência quer dizer a capacidade de fazer escolhas internas. Então, já começa por aí, né, o significado. Inteligência quer dizer as escolhas que eu faço, sejam elas mentais, sejam elas físicas, mas são escolhas. Hoje nós vamos falar da inteligência emocional. E as emoções têm um detalhe muito interessante. A gente acredita e aprende que nós somos seres racionais que damos respostas emocionais. Quando é o inverso, nós somos seres emocionais e que escolhemos as respostas racionais que vamos dar. Então, o ser inteligente é a capacidade de fazer as escolhas sobre como eu vou agir sobre as minhas emoções. Porque tem um detalhe interessante, Aguinaldo. Nós não escolhemos as nossas emoções. As nossas emoções, elas surgem.
Eu até ouvindo essa frase sua aí, eu lembro de alguns treinamentos que eu ofereci já no comércio, onde eu falo que o cliente, ele compra na emoção para justificar na razão. Quer dizer, ele vai lá, compra, ele vai buscar um sapato que ele precisa, ele compra 3, porque ele fica na dúvida entre os 3, compra os 3, e depois ele volta para casa, no meio do caminho, pensando que ele realmente deveria ter comprado os 3, porque ele tem esse ou aquele motivo. É isso? Exatamente isso daí. E a capacidade do vendedor, usando o teu exemplo, né, com a inteligência emocional, é ele descobrir o que está por detrás da escolha daqueles sapatos pelo cliente, porque ele provavelmente ele vai chegar na emoção do cliente e vai estimular o cliente a comprar. Exatamente isso que você está trazendo. Porque nós não escolhemos as nossas emoções. Eu falo que elas vêm junto com a gente. E as nossas emoções, elas são muito rápidas, elas mudam rapidamente. Eu aqui, eu estou numa situação tranquila, estou feliz de estar aqui conversando contigo, estou alegre com essa oportunidade de estar aqui. Então, a emoção que está presente nesse momento comigo é a minha alegria, a minha emoção. De repente acontece alguma outra coisa que me assusta, eu mudo para a emoção medo rapidamente. Eu não penso para mudar, é uma resposta que vem automaticamente, eu não tenho essa escolha. Agora, aí sim, a minha inteligência entra, como que eu vou reagir frente a essa emoção? E aí é por isso que muitas vezes a gente está numa reunião, parece que está tudo correndo muito bem, o interlocutor parece que está assim conectado conosco e de repente muda tudo. Às vezes uma frase mal falada, uma palavra mal colocada, faz sentido, Bob? Faz todo sentido. Numa reunião, eu brinco o seguinte assim, uma palavra maldita é Maldita no maldita. sentido de ser mal... Maldita, mal falada, Isso. ela se torna maldita. Ela acaba liberando alguma emoção na pessoa nas pessoas ou na pessoa que ela não sabe. Uhum. E aí, ok, a resposta emocional vem e dependendo das escolhas que eu faço, eu vou ter um tipo de reação. Tem gente que vai se fechar, vai ficar de cara amarrada, tem gente que vai virar a cadeira e não vai querer mais prestar atenção à reunião, tem gente que pode reagir agressivamente, tem gente que pode querer moderar aquela situação. Perfeito. Nós não sabemos o que a emoção provoca em cada um. Um exemplo fácil de perceber isso daí, você está num campo de futebol com um amigo seu, só que você torce para um time, ele torce para o outro. Se o meu time faz gol, a minha emoção é de alegria. E o mesmo fato, o gol, para o meu amigo é de raiva. Pois é. E isso é uma coisa muito complicada, porque às vezes um casal vai junto a um estádio de futebol, um time faz gol, o sujeito não sabe se ele vibra, se ele deixa de vibrar, não é verdade? Exatamente. Assim, mas eu acho muito difícil. Aí é que tá. Bom, eu, pelo menos para mim, eu não consigo ter esse controle. Eu não consigo. Eu lembro uma vez, essa foi uma experiência muito, muito difícil que eu fiz. Eu sou palmeirense. Todo mundo tem um defeito. Eu apresentei agora há pouco seu currículo, todos os seus pontos positivos, agora você conta o seu defeito. Mas... Pô, você não incluiu essa virtude? Mas eu fui assistir um jogo Palmeiras e Cruzeiro no Mineirão e estava com o meu ex-cunhado, com um amigo, nós estávamos juntos assistindo e teve uma hora que o Palmeiras fez gol e eu, no meio da torcida do Cruzeiro. Eu levantei, quando eu me levantei, veio rapidinho assim, não grite. Eu, em vez de vibrar, falei, que raiva, né? Porque, cara, se eu explodo de gol, eu ia sofrer todas as consequências. Então, a minha escolha foi fingir de conta que eu estava com raiva ali na hora, mas não consegui me controlar, não levantar, Aguinaldo. Então, a inteligência emocional tem menos a ver com aquela questão do pensar e tem mais a ver com a capacidade do seu autocontrole, de fazer escolhas corretas num momento curto, ou seja, naquele instante imediato, é isso, Bob? Exatamente isso daí. Vamos dizer, tecnicamente falando, seria o seguinte, assim,
eu procurar pensar, aí sim, aí eu saio da emoção e venho para o sistema lógico, né, para o nosso neocórtex, procurar pensar assim, o que tem por detrás daquela emoção, o que foi o fator detonante daquela emoção. Uhum. Qual o gatilho? Qual o gatilho? É exatamente isso daí. Toda emoção, ela surge por uma situação externa, por um gatilho, ou por uma situação interna, não importa. Ela surge. E eu identificando esse gatilho, aí eu falo, opa, qual é a reação que eu vou ter? Como que eu vou reagir? Muito bom. Bob, nós precisamos fazer um intervalinho. Eu vi que você está no meio da sua fala. Não deixa perder aí o seu raciocínio. Nós vamos fazer um intervalo comercial agora. Nós vamos conhecer aqui a nossa parceira Cicobi Crediacil e na sequência nós voltamos aí com esse seu raciocínio, tá bom? Maravilha. Até daqui a pouquinho. A Cicobi Crediacil, que acaba de inaugurar agora sua unidade nova em Jundiaí, te convida a conhecer as instalações, o seu pacote de serviços dos mais variados tipos. Tudo que um banco tradicional tem, uma cooperativa também tem, só que a negociação e o atendimento são completamente diferentes. Vá até lá, é aquela que tem ali ao lado do Burger King, na 9 de julho, perto da Barão de Tefé, e procure o Rogério e diga que você conheceu aqui no Café Corporativo. O atendimento será diferenciado. De volta aqui ao nosso Café Corporativo de hoje com o meu amigo Bob Hirsch. Pronunciei corretamente, Bob? Corretíssimo. Tá afiado. Por aí. Bob, nós estamos falando hoje sobre inteligência emocional e a grande questão é a seguinte: o que acontece quando uma pessoa ela não tem muito bem desenvolvida a tal da inteligência emocional e surge aí um evento que dá aquele gatilho? Qual é a reação dessa pessoa normalmente? Ou quais são? Isso, bem colocado. Quais são? Existem pessoas que expressam, e o expressar é extremamente saudável, porque a palavra emoção, Aguinaldo, ela também tem latim, tem origem no latim, que é movere. Ela pede uma ação. A emoção ela tem que ser expressa. Eu estava dando o exemplo há pouco do estádio de futebol. Na hora do gol, é a explosão, é a alegria. Ou a raiva, dependendo de quem está do outro lado. O não expressar emoção é um problema muito sério, Aguinaldo. Aí é que nós começamos a criar as doenças emocionais, as doenças psicossomáticas, porque as emoções não são expressas. E algumas pessoas também vivem uma situação que é muito importante estar atento, que eu dou o nome de estado emocional. Aconteceu alguma coisa comigo hoje de manhã e eu fiquei com raiva. Uhum. Eu fico digerindo essa raiva o dia inteiro, como se não surgissem outras emoções. Porque eu não expressei, porque eu não me coloquei, eu não me posicionei. Isso daí vai acumulando, o meu estado emocional, ele vai se ampliando, ele vai crescendo, ele vai tomando corpo na minha pessoa. Parece loucura isso que eu estou falando, mas não é. Isso daí vai tomando um corpo, uma presença muito grande, e eu fico carregando aquele estado emocional. Isso é altamente tóxico. E aí eu posso explodir em algum momento, Bob? A grande probabilidade, talvez por algo mínimo, como a gente fala, aquela gota d'água que faz o copo transbordar, há uma probabilidade de explosão. Ou um risco pior, se não explode para fora, explode para dentro. Aí é onde vem a doença psicossomática que você pode citar, né? Mas aí eu vou te perguntar o contrário, mas expressar também, talvez expressar da forma errada, também é muito prejudicial socialmente, não é? É prejudicial, é por isso que a gente fala que o ser inteligente é fazer a escolha. Uhum. Explica Então, melhor. vamos lá, vou pegar essa situação, porque assim, duas emoções que as pessoas têm que são as emoções que as pessoas mais têm dificuldade de expressar: a raiva e o medo. São duas expressões. Então, eu
tenho medo de falar aqui em público com você. Se eu ficar alimentando esse medo, daqui a pouco eu começo a me fechar, eu começo a me encolher, eu acabo travando, começo a gaguejar, começo a ter N reações. Ok, a partir do momento que eu entro em contato, ok, e eu me faço a pergunta, tá, o que está por trás do medo? O meu medo aqui é, sei lá, como que as pessoas vão julgar? Será que eu falei um português errado? Será que eu falei alguma coisa que as pessoas não concordam? Será que... Pô, mas espera aí, eu estou apresentando minha ideia, eu estou apresentando a minha proposta. Aí eu vou ver o que tem de positivo nisso que eu estou fazendo e me pergunto, qual é a história por detrás do medo? É que algo de ruim pode acontecer. Pô, mas o que vai acontecer algo de ruim? Pode ser que alguém não goste do que eu esteja falando, não fique satisfeito. Aí eu mudo a minha forma de lidar frente ao medo. Não, vou lá, vou falar, vou apresentar minha ideia, vou apresentar minha proposta e acabou. Pode ser que eu agrade a alguns, pode ser que eu desagrade outros, mas eu não estou aqui, vou dizer necessariamente, buscando agradar alguém. Eu estou aqui querendo passar uma ideia, apresentar uma linha de raciocínio, uma proposta. Quando eu faço isso daí, eu olho para isso, eu faço uma escolha diferente frente à mesma emoção, que eu poderia ter me travado ou eu estou me expressando. A raiva é a mesma coisa. Você está numa hora que você está com muita raiva, um exemplo, você dá uma martelada num dedo, você vai falar, ai, não vai, desculpa. Você vai soltar um palavrão, né? Você vai soltar um palavrão, vai dar uma xingada e vai pular e vai ficar vermelho e vai ficar irritado. Acabou. Expressou aquilo, acabou. A questão é querer ficar carregando isso ao longo do O dia. resto da vida, né? Porque lá em 1998 eu dei uma martelada no dedo e a partir daquele momento minha vida acabou. É isso? Exatamente. E nas relações é pior ainda porque não se conversa. Agora, é interessante, assim, você deu essa explanação, e no esporte, os grandes profissionais, treinadores de esportes, os grandes psicólogos esportivos, eles procuram tirar a força de um atleta baseado na emoção, não é verdade? Então, por isso que existem tantas preleções emotivas. Então, quer dizer, aquele jogador que vai chutar um pênalti no final da Copa do Mundo, como ele está se sentindo? Será que ele tem medo? Será que ele está nervoso? E como ele vai usar essa força do medo, essa força do nervosismo para fazer aquele gol? Você consegue falar um pouquinho sobre isso aqui para o nosso telespectador? Eu gosto muito de pegar um exemplo que as pessoas falam assim. Eu vou pegar o exemplo do tênis. Você pega um Djokovic, um Federer, um Nadal. Eles potencializam aquela emoção de medo deles para algo positivo. Só que aí ele faz a escolha dele é essa daí. Espera um pouquinho. Tá, eu errei essa jogada. Ele pode ficar preso nessa jogada que ele errou o jogo inteiro e aí ele perde o jogo mesmo. Então ele rapidamente ele tem que ressignificar, ele tem que buscar o que de melhor ele faz, o que de potencial que ele tem, a qualidade que ele tem. E ressignificar. Não, o grande segredo é exatamente esse daí. O que um grande atleta faz, um atleta de alto potencial, a gente dá o nome de resiliência, essa capacidade de você ressignificar de maneira muito rápida, de você fazer uma escolha diferenciada. Muito bom. E no mundo corporativo, em vários momentos a gente chama aqueles profissionais que estão participando de um determinado trabalho de players. Será que eu posso também meio que comparar um atleta de alta performance com um profissional de mercado, com um executivo de alta performance, com um vendedor de alta performance, Bob? Totalmente, nós estamos falando a mesma coisa. Um vendedor de alta performance, ele entra num projeto de venda que às vezes ele investe meses para que aquilo se concretize e muitas das vezes ele não chega no resultado desejado, ele chega num resultado próximo, mas por quê? Ele vai se ajustando ao que está sendo demandado. Agora, se ele tiver foco, se ele for determinado, se ele tiver
consciente do que ele estiver fazendo, ele vai usar a emoção dele de forma positiva. Muito bom. Ele vai ressignificar aquilo. E o profissional de alta performance, ele usando a linguagem que a gente usa no meio esportivo, é o atleta de alto desempenho. Fantástico, Bob. Nós encerraríamos agora a entrevista contigo, mas o papo está gostoso. Eu vou te fazer um convite. Eu vou soltar mais um intervalinho e você fica mais 2 minutos comigo no final. Pode ser? Tá excelente, tá ótimo. Por mim, pode alongar o papo aí que eu vou longe. Muito bom, muito bom, muito bom. Então vamos agora para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco com mais cafeína. Oi, Aguinaldo, é com muito prazer e com muita alegria que eu e toda a equipe do programa Estilo Saúde aqui, da família do Canal 25, queremos te desejar muitas felicidades e te dar os parabéns pelos 3 anos de programa Café Corporativo. Um beijo, felicidades! Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo, hoje com Bob Hirsch. Porém, deixa eu agradecer aqui, eu quero agradecer demais aqui o nosso, a mensagem que a doutora Luciane acabou de nos colocar aqui no intervalo. Sim, nós estamos fazendo 3 anos de Café Corporativo e o que abrilhanta o Café Corporativo são convidados de alta performance como Bob Hirsch. Bob, me conta uma coisa. Aquele profissional, aquele trabalhador que de repente passa a semana num ambiente tenso, muitas vezes ele precisa engolir algumas emoções em função da inteligência racional dele ou do protocolo que ele precisa seguir. Como que ele faz para depois extravasar essa emoção? Será que uma motocicleta é uma boa alternativa, Bob? Você sabe que eu tenho uma definição de moto que é o seguinte: andar de moto é uma meditação em movimento. Meditação em movimento. Meditação em movimento. Eu medito em cima de uma moto. Em cima de uma moto, eu converso comigo, eu faço projetos, eu idealizo sonhos, eu descarrego muitas vezes, não na moto mais, né? Mas eu vou pondo para fora, às vezes, alguma das coisas que eu segurei. A moto é uma terapia, não tem igual. E para mim é uma meditação em movimento, porque eu posso andar rápido para me dar um pouco de adrenalina, eu posso diminuir a velocidade para curtir mais a paisagem, né? Quem é motociclista sabe que tem uma relação solidária muito próxima, o curtir juntos, ninguém é mais do que ninguém. E um dos símbolos que mostra a emoção do motociclista é a caveira. Muita gente fala, nossa, mas por que coisa horrível a caveira? É que a caveira simplesmente ela simboliza que nós somos todos iguais, não tem diferença nenhuma. Isso é para desmistificar, né? É para desmistificar, é exatamente isso daí. Não tem nada para assustar, não. Muito pelo contrário, nós somos iguais, não temos diferença. Agora, em 30 segundos, que é o tempo que nós temos aqui, gostaria que você orientasse aqui o nosso telespectador. Ele não precisa andar de moto, se ele não gosta, né? Ele pode extravasar de outras maneiras. Esporte, leitura, literatura. Ele pode escrever, ele pode fazer com alguma dança. Faz sentido? Total sentido, total. E é um detalhe interessante. Quando a gente faz algum trabalho corporal, nós estamos liberando endorfina. E a endorfina ela é extremamente saudável porque ela libera oxitocina, que é um elemento extremamente saudável para as nossas emoções. Então, qualquer coisa que te faça bem, né? Montar quebra-cabeça faz bem. Pintar faz bem, né? E tem gente que tem habilidade manual, bordar, marcenaria, tudo isso faz muito bem. Porque muda o nosso estado emocional. Eu quero aproveitar aqui para encerrar contigo, mandando um grande abraço para o meu amigo Robson Lázaro, o Dr. Robson Lázaro, que é médico, neurologista. E sabe o que ele faz para passar o tempo e para soltar as emoções? Ele é marceneiro, ele tem uma marcenaria na casa dele, ele fica fazendo as coisas assim, sabe? Se perguntar, ele vende? Aquilo não vende. Mas para ver como que as pessoas
tem maneiras diferentes de se divertir profissionalmente. Café Corporativo, Bob, fica por aqui hoje, meu telespectador querido. Café Corporativo volta na próxima semana com mais uma entrevista aqui relevante do nosso mundo empresarial, do mundo corporativo, e desejando a vocês que cada vez mais desenvolvam a nossa inteligência emocional. Bob, muito obrigado por ter vindo, por estar aqui comigo. E peço eu que agradeço o convite e a possibilidade de estar aqui contigo. Um enorme presente, Aguinaldo. Muito bom. E você que está em casa, acesse o Café Corporativo no YouTube. Até a próxima semana. Café Corporativo. Um oferecimento Cicobi Crédito Acil. Uma cooperativa para chamar de minha.